Salmo, capítulo de número 8. Amados, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia no Salmo de número 8, eu justifico, nós estamos começando uma série de mensagens, o que é o ser humano no universo. Hoje é a primeira dessas mensagens, ela é uma introdução. O texto base é o Salmo de número 8. E o título apresenta uma definição bastante curiosa: o tamanho do homem na criação. Qual o tamanho, qual a importância do ser humano em toda a criação de Deus? É preciso entender, amados irmãos, que tudo quanto nós fazemos, falamos, pensamos, é feito para a glória de Deus. Amém, amados? Independente de quem a gente esteja falando, independente da obra que estejamos realizando, o exaltado sempre será Deus. Amém? Como essa série de mensagens apresenta uma definição acerca de quem seja o ser humano, evidentemente, em algum momento ou outro, alguém pode se perder e imaginar que nós estamos prestando um culto ao bicho-homem, ao ser humano. E eu peço para que os irmãos, durante esses dias que vêm aí, hoje, mais os outros domingos que vêm para frente, atentem à máxima de que, independente de nós estarmos apresentando o homem, independente de nós estarmos apresentando uma definição acerca de quem o homem seja, o personagem principal de toda a história bíblica e de tudo quanto nós tratamos aqui continua sendo o mesmo, a saber, Deus. Amém, queridos? Amém. Nessas definições é indispensável que apresentemos, então, uma escala aí de hierarquia. Eu estou inventando aqui alguma coisa para ver se eu facilito o entendimento dos irmãos. Porque não dá nem para colocarmos nós no mesmo estado hierárquico que Deus, ainda que nós como soldados e ele general, porque a diferença entre a imensidão de Deus e a nossa pequenez é tão monstra que não dá nem para comparar. Mas apesar de nós sermos muito pequenos, nós ainda assim somos a mais preciosa, a mais valiosa, a mais espetacular criação de Deus em tudo quanto Ele criou. Amém? Então, o nosso objetivo nesses dias é apresentar como Deus nos criou. Quem somos nós? Por que estamos aqui? O que estamos fazendo aqui? Qual a nossa utilidade? Para que nós servimos? Para que nós existimos? E nós vamos finalizar essa mensagem com e para onde nós iremos. Amém, amados? Em outras palavras, terminando essa série de mensagens, o que eu pretendo é que os irmãos tenham aprendido e bem definido, bem estabelecido em seus corações quem nós somos, de onde nós viemos, onde estamos e para onde iremos. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Então vamos começar a entender isso aí hoje. Culto da semana que vem será culto de ceia, será um culto um pouco mais corrido, então essa introdução hoje faria muito bem e glória a Deus que está acontecendo. Salmo de número 8 diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste a força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, o que é o homem, que dele te lembres, e o filho do homem, que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste.
Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob teus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Então, amados, complicado é tentarmos explicar Deus. Há uma canção, que inclusive nós tocamos ela aqui com a letra meio alterada, Ninguém Explica Deus, né? O autor daquela canção, ele teve muito boa vontade, né? Mostra ser uma pessoa humilde, né? Mas a letra da canção ficou bem estragadinha, né? É claro que explica-se Deus, sim. Evidentemente que a explicação de Deus que nós temos é segundo aquilo que ele nos revelou. Tudo quanto ele podia nos revelar, ele nos revelou em Jesus Cristo. E temos essas informações por meio da palavra, e nós podemos explicar Deus, sim, em toda a sua dimensão, profundidade, altura, largura, tamanho, poder. Evidentemente, não. É impossível. Mas é perfeitamente possível explicar Deus até onde ele mesmo tem se revelado a nós. Amém, amados? Então essa é uma musiquinha muito bonitinha, a gente canta muito, mas não é uma letra saudável. A gente explica Deus? Sim, é perfeitamente possível. Todavia, muito mais fácil do que explicar Deus, deveria ser, obrigado, Austin, deveria ser explicar o homem, né? E não é, mas vejam só, que interessante, né? Não é fácil explicar Deus, não é fácil explicar o homem. Se o cantor lá diz que ninguém explica Deus, ele está dizendo que é impossível explicar Deus. É claro, já expliquei que é possível explicar até onde ele permite que nós o conheçamos. Mas é uma loucura explicar o homem. Várias ciências foram desenvolvidas, descobertas e desenvolvidas ao longo dos milênios, para tentar entender que máquina tremenda é esse tal do bicho-homem. Psiquiatria, psicologia, psicanálise, terapia, um monte de pia e quia e tanta ia, que acaba que todo mundo ia e ninguém foi. É muita tentativa de destrinchar o universo, ou cada universo que significa ou que compreende a cabeça de um ser humano só. E ainda existem alguns seres humanos que dentro daquela única cabeça cabem uns 200 universos ali. Camarada inconstante, que muda de opinião constantemente. Deus nos dotou com especial inteligência, intelecto, por assim dizer, uma capacidade de pensar, de se comunicar, escrever, inventar coisas que Deus não deu a nenhum outro animal. Existem animais de uma inteligência tremenda. Aqui no Piauí mesmo foi descoberto ali na Serra da Capivara, região de São Raimundo Nonato. Evidentemente esses macacos fazem isso em todo lugar, mas foi ali na Serra da Capivara que os biólogos colocaram câmeras e viram o macaco prego quebrando o coco babaçu para tirar a castanha de dentro, né? Fala, mas isso aí é moleza. É, para um macaco? Porque eu conheço um monte de menino que se você der um coco babaçu para ele, ele vai tentar lamber ele, vai jogar fora e não vai nem tentar tirar o coco de dentro, porque ele não sabe nem que existe alguma coisa ali. E um bichinho desse desenvolveu. Ele acha uma pedrinha que tem uma covinha, coloca o coco ali dentro. Primeiro ele arranca a casca com o dentinho, ó, coloca ali o coquinho, aí pega uma pedra pesada, sobe em alguma coisa, ou então dá um pulo para cima e rebola a pedra no coco e dá um pulo para trás. Por que ele dá o pulo para trás? Porque ele descobriu que a pedra pode bater de mau jeito e voltar nele, então ele já se cuida. Isso é inteligência, quer dizer, um animal de uma inteligência tremenda. Outros animais na natureza já foram descobertos com atitudes que deixam o homem espantado. Esse animal pensa nisso. Mas, com a capacidade intelectual com a qual o homem foi dotado, Deus não dotou ser nenhum. Nenhum.
Se diria que o homem é o animal mais inteligente do planeta, sem sombra de dúvida. E o que nos intriga às vezes é ver onde esse homem vai parar, ou o que esse homem faz, ou como ele usa essa inteligência que Deus lhe deu. Quanta barbaridade, quanta loucura o homem tem feito ao longo dos tempos, se valendo dessa inteligência toda, né? Engendrando, idealizando maneiras de fazer mal ao outro, de perseguir ao outro, de prejudicar ao outro, de tomar algo do outro, de se beneficiar sobre o outro de alguma maneira. Ou simplesmente, para nós cristãos, já que alguém pensa, graças a Deus, né? Eu não maquino mal contra ninguém, eu não faço mal a ninguém. Oh, que maravilha! Mas para nós a corda é um pouco mais apertada. Porque para nós a palavra de Deus diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Quer dizer que para nós cristãos não basta você fazer o mal para você pecar. Basta que você deixe de fazer o bem. Você já está pecando. Eita roxo, hein, amados? O salmista começa o salmo aí, precisamente com a mesma expressão que ele encerra. Olha o versículo 1, a primeira frase, e também o versículo 9. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Ó o verso 9. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Ele está falando com o próprio Deus. É um cântico, é um louvor a Deus, é uma oração, uma expressão de louvor, de adoração, proferida pelo rei Davi. O que ele quer dizer com isso, meus amados? Todo esse salmo exalta a excelência de Deus em toda a criação. E ainda apresenta o homem como o maior de todas as obras criadas por Deus. E ainda a autoridade conferida a ele para dominar sobre tudo, ou sobre todo o mundo, e sobre tudo que há no mundo. Você tem memória boa? Lá em Gênesis, capítulos 1, 2 e 3, Deus cria tudo. Depois de tudo criado perfeitinho, ele cria o homem e coloca lá no jardim. Está aí, domine sobre tudo. Mesmo após o pecado, o homem continua tendo, da parte de Deus, a abençoada determinação de dominar sobre tudo. Tudo que caminha sobre a terra está sob seu domínio, o que voa pelo céu, o que nada pela água, tudo sob o domínio de Deus. Ainda no verso 1, a identificação do alvo desse louvor e dessa adoração, Senhor, o nome para Senhor empregado aí, é que nós vamos encontrar o nome de Deus algumas vezes aí, e eu não gosto de ficar tratando de outros idiomas quando eu estou pregando. Isso denota alguma arrogância e não traz muito proveito para os irmãos, mas hoje é inevitável que eu toque nesse assunto. O nome de Deus empregado aqui nesse versículo 1 é Yahvé. Então esse é um nome pessoal do Senhor, o nome pelo qual ele se apresenta para Moisés, lá na sarça, quando ela está queimando, lá no Monte Horebe. É um nome que exprime algo relacional. Deus se relacionando com o homem. Senhor, Senhor nosso, expressão de intimidade, mas uma intimidade com alguém que reconhecidamente é superior. Senhor, Senhor nosso, o que governa, como literalmente um senhor de escravos, um dono, o proprietário, dono, soberano, a quem nós nos submetemos. O salmista já se dirige a Deus dessa maneira, deixando claro, o Senhor é grande, eu sou pequeno. Olha, o Senhor é imenso, eu sou limitado.
O Senhor é insondável, eu sou finito. E acima de tudo, é o meu Senhor. A relação é entre servo e Senhor, entre governado e quem governa. Amém, queridos? Estão entendendo, queridos? Já já nós vamos dar uma exaltada no bicho homem, então é indispensável que você entenda as relações entre esse homem finito e esse Deus infinito. Senão daqui a pouco a gente cultua o homem. E cultuar o homem é uma idolatria terrível. O humanismo é uma heresia infame. Ainda no verso 1. Pois tu expuseste nos céus a tua majestade. A gente vai voltar a falar disso já já, mas você pode ter uma ideia do tamanho de Deus apenas olhando para o céu. Quando você levanta a cabeça e olha, se for de dia, aquele céu super azul, agora à noite, estrelas, a lua. Dá para você ter uma ideia. A gente compra um carro e coloca presente de Deus. Foi Deus que me deu. É ou não é? A gente faz isso ou não faz? A gente constrói uma casinha e coloca lá na sala, Deus me deu, presente de Deus. Imagine tudo isso comparado à imensidão do céu. Um universo que nós não sabemos onde começa, onde é que termina, por onde que passa. Deus está expondo a sua majestade por meio desse céu que você pode ver. Ou pelo menos olhar para ele e pensar que está vendo muita coisa e não está vendo uma pontinha de uma agulha. Verso 2. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força. Deus usando o que é débil e fraco para derrotar o que é grande e poderoso. Mateus 21:16 é uma menção disso daqui. Da boca de pequeninos suscitaste perfeito louvor. Apesar dessa imensidão de Deus, desse tamanhão de Deus, ele usa esse ser humano para que por meio desse ser humano ele expresse o seu próprio poder. Um ser humano olhando para outro já consegue identificar agir de Deus no meio da humanidade. Ou o que você pensaria se visse criancinhas de peito derrotando generais poderosos? Tão somente pela palavra de Deus. O verso de número 3 volta a tratar da exposição da majestade de Deus nos céus. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos. A Bíblia faz uso de um antropomorfismo, ou uso de formas humanas para se dirigir a Deus, os olhos de Deus, coração de Deus, a mão de Deus, o seu braço forte. E cada ocasião em que uma parte do corpo humano é empregada para trazer essa ilustração acerca de Deus, é para que nós tenhamos um entendimento acerca do agir dele. E aqui não é diferente. Se no verso 1 ele citou que é exposto nos céus a majestade de Deus, aqui no 3 ele está dizendo: eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos. Olha, os céus criados, por mais imensos, impossíveis de serem medidos, são obras apenas dos seus dedos.
Qual a força que nós temos em nossos dedos? Quantas coisas podemos fazer usando apenas eles? Evidentemente que os tempos mudaram muito. Hoje a gente escreve, digita aqui no celular, usando só o dedo, né? Mas nós estamos falando aqui de força. A relação é de força, do empregar força, poder. Se com os dedos ele criou esses céus, imagine o que Deus criou usando toda a sua força. É disso que o salmista está falando. Que Deus poderoso é Ele. Quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Aí agora ele começa. Verso 4. O que é o homem? Diante disso tudo, o que é o homem? Para que Deus empenhe tanto cuidado, tanto zelo, tão imensurável amor. Observem o que é o homem, para que dele o Senhor se lembre. Senhor, existe um universo insondável e tudo isso é dominado pelo Senhor e o Senhor ainda assim se lembra de nós. O Senhor ainda nos visita, é o restante do verso aí, ó. E o filho do homem que o visites. Foi literalmente o que o Senhor fez, vindo a nós providenciar a salvação. Já que era impossível que nós fôssemos a Ele, lá vem Ele a nós. Amados irmãos, compreenderem o baita sacrifício que foi a morte, o ministério terreno, a morte do Senhor Jesus em favor de nós, os que cremos, é indispensável para que tenhamos um entendimento adequado do que estamos fazendo aqui. Por que estamos aqui, ou melhor, até porque ainda estamos aqui. O Senhor com certeza teria muito mais coisa com que se empenhar, muito mais coisa para se preocupar, muito mais coisa para fazer, mas Ele está preocupado conosco, com a gente aqui. Meu amado, você já parou para pensar nisso? Você já se deu conta do tamanho do sacrifício do Senhor por nós? Você já parou para pensar que tudo aquilo não foi apenas para que Sexta-feira da Paixão tivesse filmezinho para a gente olhar e chorar? Você já imaginou, meus amados irmãos, que momento glorioso e tremendo essa visitação do Senhor a nós? Aqui ele faz uma definição do homem, versículo de número 5, que é o centro da nossa pregação. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Algumas versões vão dizer, fizeste-o por um pouco menor do que os anjos. Deixa eu explicar isso aqui para os irmãos, que vocês vão encontrar a versão bíblica também, falando anjos. Quem tem a Bíblia aí que diz que foi feito menor que anjos? Acena aí para mim. Isso, está ali. Ó. Algumas, normalmente são as versões revista e corrigida, revista e atualizada, e outras tantas vão dizer menor do que Deus. O autor de Hebreus cita esse mesmo texto, lá em Hebreus capítulo 2, de 6 a 8, esse texto está citado lá, e o autor de Hebreus cita anjos. Deixa eu tentar explicar para os irmãos aqui rapidamente. O nome de Deus empregado aqui no hebraico é Elohim. Elohim é um nome de Deus no plural. Então, traduzir-se-ia no português por deuses ou seres divinos, divindades. E aí entram também, por tradição, seres angelicais. Tá bom? Em ambientes acadêmicos, isso aqui suscita briga para semestre inteiro. Mas esse não é o nosso objetivo aqui não, tá bom?
Eu quero que vocês entendam de uma maneira. Quando o salmista está dizendo que o homem foi feito um pouco menor do que Deus, ou um pouco menor do que os anjos, pouco importa, não tem problema. O que o salmista está dizendo é que maiores do que nós, somente no céu. Na terra não existe. Amém, amados? Entenda dessa maneira que já está excelente, está ótimo. Depois a gente entra nessa briga aí pela linguagem, tá bom? Fizeste-o por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. O Senhor cria tudo que nós podemos ver, inclusive aquilo que nós não temos como ver, nem com binóculo, para olhar bem distante. O binóculo vai longe, os observatórios enxergam centenas de anos-luz, uma estrelinha que a gente não consegue nem ver a olho nu, mas o cientista vê, mas ela ainda está longe de chegar no fim. Tudo isso o Senhor criou. E depois de criar tudo isso, coloca o homem para dominar sobre. Dá para você entender a tua condição no mundo? Amém? Amém? Glória a Deus. Assim fomos criados, queridos. Você vai comprar um bichinho qualquer. Me perdoem, eu vou usar aqui um exemplo bastante chulo, tá bom? Mas é preciso eu usar exemplos dessa maneira para tentar me fazer melhor entendido. Um cachorrinho, um gatinho, um bichinho de estimação, ou qualquer uma criação, você vai cuidar primeiramente num local para criá-lo, uma cumbuquinha para ele comer, para ele beber água, um cantinho para ele deitar. É ou não é? Ou você vai simplesmente atrás de um bicho, sabe de uma coisa? Eu quero um bicho. Eu pego o bicho primeiro e leva, e agora? Onde é que eu ponho? Larga aí em qualquer lugar que depois eu vejo o que eu faço. É assim que você faz? Não, não é. Por isso que eu te falei que o exemplo era bem chulo. Deus cria tudo isso primeiro. Todo esse cenário. O que nós podemos ver, o que nós nem podemos ver, mas sabemos que existe. Deus prepara tudo, cria tudo sob uma perfeição tremenda. E depois de tudo pronto, pega o homem e coloca lá. Assim chegamos nós aqui, amados. Você é a obra-prima da criação de Deus. Deus não criou absolutamente nada mais perfeito do que o homem. Amém? E de glória e de honra o coroaste. Aí a coisa começou a apertar. Para o homem lidar com essa glória e com essa honra é que é dureza. Nós gostamos de ser glorificados, mas não estamos muito aptos a glorificar nem a Deus. Coroados de honra, gostamos de ser honrados, mas não estamos muito aptos para honrar aos outros, não. Lidar com toda essa autoridade, com todo esse tamanho, com todo esse poder, não é tarefa fácil. É dureza. Junto com esse pacote todo nos veio um orgulho, nos veio uma arrogância, nos veio uma altivez, uma soberba, contra as quais Deus também nos ensinou a lutar. Ele nos deu armas para que nós pudéssemos lutar e vencer todas essas coisas. O problema é que a gente não gosta muito de usar. A gente não gosta muito de se humilhar, a gente não gosta muito de honrar, a gente gosta mais de ser honrado e se a gente puder dar uma humilhadazinha no outro, melhor ainda.
Na semana que vem, na pregação da semana que vem, nós já vamos nos deparar com o que Deus viu no homem após ele criado, após ele expulso da presença do próprio Deus em virtude do pecado. A que nível o homem chega e que decisão Deus toma por causa disso. Se você quiser adiantar durante a semana, leia Gênesis capítulo 6. Já que você vai ler o 6, leia do 1 ao 5 também. Vai te fazer muito bem e você vai chegar aqui inteiradão para a pregação de domingo que vem. Para que nós entendamos que Deus, aquele que criou tudo perfeito, cria um ser humano perfeito, mas que peca. E por causa do pecado perde essa perfeição. E apesar de não ter perdido esse status de, aqui na terra, ou mesmo fora dela, só ser menor do que Deus, do que os anjos, continua sendo essa criatura maior no mundo inteiro e de relacionamentos dificílimos de um para com o outro. De relacionamentos dificílimos para com o próprio Deus. E nesse relacionamento com Deus nós vamos chegar nessa questão lá para a última ou penúltima ministração, eu ainda passo para os irmãos, para que os irmãos compreendam que quando nós encontramos alguém tratado, que restaura esse relacionar-se bem com as pessoas e também o relacionar-se bem com o próprio Deus, só consegue fazer isso, não pela inteligência e força do próprio homem, mas por capacidade que o Deus coloca no homem, na regeneração em Jesus Cristo. Uma máquina perfeita. Um ser que domina tudo. Hoje, de tarde, eu olhava com a Vera lá na Tailândia, uns camaradas domando elefantes e colocando os elefantes para trabalhar. É incrível o tamanho de um bicho daquele, o peso, a força, e o que o homem faz com um animal daquele. Menino magrelinho, ô povo magro, garra na orelha do elefante aqui, belisca assim a orelha do bicho e sai carregando. Não tem nada, não tem um cabresto, não tem uma corrente no pé, não tem nada. Bota o elefante para baixar, o elefante baixa. Manda levantar, ele levanta. Pega aquele peso dali, leva para colar, o bichinho vai e obedece. Se o elefante, que inclusive é um animal até inteligente, se o elefante soubesse da força que tem, não dava uma trombada naquele moleque, jogava longe, vai mandar no cão, infeliz. Mas o homem descobriu meios para isso. Coloca um cabresto na cabeça de um cavalo e corre para aqui, para ali, faz o que quer. Essa semana eu vi um videozinho muito legal de uma foca que sai da água e posa para fotografia. Acho que o pessoal até viu no grupo nosso de WhatsApp aí. Uma foca posando para foto. Manda a foca sorrir, ela sorri. Põe a língua para fora, ela põe. Abre a boca, ela Um animal. O homem ensina o animal a fazer tudo aquilo. É impressionante o poder, a força, a inteligência do bicho homem. Toda vez que eu vou viajar de avião, eu costumo dar um tapinha na lateral do avião assim. Não cai não, bicho. Mas entro admirado, eu fico olhando para o avião, olho o tamanho daquilo. Como é que essa coisa voa? Como é que isso sai do chão? E pior, volta numa boa, né? Porque subir até que não era bicho de 7 cabeças, né? Mas pousar de novo. Inteligência do homem. O homem faz um foguete, vai lá na lua. É impressionante onde esse bicho homem chega. É impressionante o que ele pode fazer. E com tudo isso, é impressionante a rejeição dele ao seu Criador. De glória e de honra o Senhor coroou esse homem. E deliberadamente, ele simplesmente não busca Deus, não ama a Deus, não quer Deus, não se submete a Deus. Se o Senhor não recria esse homem, não regenera, regenerar é gerar novamente,
Por isso que a Bíblia fala em novo nascimento. Se o Senhor não gera esse camarada outra vez, ele não se relaciona com Deus nunca. Não vai obedecer a Deus nunca. Vai viver segundo sua cabeça. Vai viver segundo suas preferências, segundo seus gostos. Vai desprezar a vontade de Deus e cavar um buraco imenso para morrer dentro. Com toda a inteligência que tem. O único ser pensante que existe, dotado de honra e de glória pelo próprio Senhor. E que rejeita o Senhor tão absurdamente. Estranho, não é? Às vezes você vê um discurso de um ateu e diga, mas que cara burro. Não, ele não é burro, ele é super inteligente. Ele não tem sabedoria de Deus. Não foi dotado com sabedoria do alto. Apenas inteligência aqui da terra, que lhe permite fazer um carro, fazer um avião, fazer qualquer coisa. Mas não lhe dá competência, não lhe dá inteligência, não lhe dá condição nenhuma de reconhecer o seu Criador. Esse é o homem. Olha o restante das características. Verso 6, 6 e 7 e o 8, já tudo junto. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as sendas dos mares. Tudo colocado à mercê do homem. É um bicho extremamente inteligente. E ao mesmo tempo, terrivelmente tolo, quando não reconhece o seu Criador. Por isso, ele começa e termina o Salmo com a mesma expressão. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. É no nome do Senhor que as coisas acontecem. É no nome do Senhor que um homem natural, um homem meramente bruto, conhece Deus, passa a se relacionar com Deus e foge da condenação sob a qual todo homem, mesmo com essa inteligência toda, nasceu subjugado. Estudem, amados, no decorrer dessa semana, acerca dessa questão. Leiam em casa, principalmente Gênesis capítulo 6, que é o que a gente vai tratar no domingo que vem, na segunda mensagem dessa série. E se inteirem acerca do tamanho da maldade do homem. Como o homem consegue ser mau, agir tão tolamente, ainda que tão dotado, ou dotado de tamanha inteligência, aliás, por assim dizer, por melhor dizendo, único dotado com inteligência e capaz de dar as costas para o seu Criador. E até blasfemar o nome desse Criador. E não se admire, entre esses, muitos religiosos. Dizem que amam a Deus, abrem as bocas louvando a Deus, mas com louvores de lábios. São meramente religiosos. Andam segundo preceitos religiosos e não segundo o Espírito lhes concedia, ou lhes concede que andam, ou que andem para a glória do Senhor. E decorem essa expressão, para a glória do Senhor. Amém? Porque foi para isso que nós fomos criados.